quando nós saímos de Kobe, já tinha uma pessoa que já tinha morado no Brasil. E pegamos o mesmo navio. Aí eles falaram, nós vamos estudar português porque nós vamos viver no Brasil. Primeira coisa mais fácil de aprender português é cantando. Ensinou hino nacional, mas eu cantei sem saber nada. Mas aprendi bom dia, boa tarde, boa noite. Primeira coisa que aprendi, obrigada. Isso tem que falar mesmo. Então eu falei, obrigada, que fala, obrigado para homem, obrigada para mulher. E até isso ele sabia. Um senhor que morou no Brasil há vários anos, porque acho que ele morou uns 10 anos. Por isso que ele sabia essa. Porque muita gente, mesmo no Brasil, mulher fala obrigado. Eu falei, não é obrigada, é obrigada. Aí os japoneses falaram, mas qual é a diferença? Eu falei, não, você vai estudar mais português, você vai notar essa diferença. Aí aprendi essas coisas, como servir a refeição japonesa, porque no Japão é aquela tigelinha, o hashi, né? Então aprendemos também a comer de maneira ocidental. Mas isso eu já sabia, porque meus pais já tinham amigos dinamarqueses no Japão. Engraçado, eu falava, como? Sabe como é que é? Porque eu fui educada como em igreja anglicana. No Japão, a maioria é budista, mas eu era da igreja anglicana. E tinha uma família dinamarquesa que estava lá na igreja, eram anglicanos, e minha mãe tinha muito contato com eles. Então aprendi muita coisa da maneira ocidental com esse pessoal, por isso que eu não estranhei usar garfo, mas a maioria não sabia. Todo mundo comia com hashi, aquela tigelinha, né? Eu já tinha aquela facilidade. Eu acho que tudo isso me influiu muito para assimilar, para entrar no meio da pessoa não japonesa. Porque quando ficar só entre japoneses já tem mais dificuldade. Então eu aprendi português, apesar de ser muito primitivo, mas aprendi. Morreram 2 crianças durante a viagem. Sabe? E para enterrar, naquela época, tinha que embrulhar, cobrir a pessoa com bandeira por o peso, acho que é pedra, alguma coisa, e na hora de jogar no mar, sabe? Ai, meu Deus, jogava e dava 3 voltas. E dava aquele apito triste, que comovia mesmo, sabe? Depois seguia. Teve 2 enterros, sabe? A gente fala enterro, mas morreram 2 crianças. Aquilo me doeu bastante. Passar mal significava, assim, trabalhar de sol a sol na roça. Pessoas que não sabiam trabalhar na roça foi obrigada a passar a trabalhar na roça. Seria o caso do meu pai. Meu pai não estava acostumado a trabalhar na roça, ele teve que aprender a trabalhar na roça. Trabalhava nos cafezais, ganhava muito pouco, mas tinha que comer, tinha que vestir, e essa dívida nunca era pago. Então, a dívida sempre crescia, não é? E foi muito difícil para os meus pais poderem quitar essa dívida. Então, eles faziam empréstimo entre famílias, né? Famílias japonesas mesmo, para ir, seria como se fosse comprar alforria, não é? Em outros termos. Emocionado. Eles sofreram muito aqui. Até lembro que meu pai contava que ele comprou um sítio num local e aí só tinha que atravessar. Ele tinha que atravessar o sítio de uma outra pessoa para ir para o sítio dele. Depois que ele descia no... não era ônibus, tipo ônibus aberto que chamava de jardineira naquela época, né? Então ele tinha que ir para Marília fazer as compras e descia. E aí ele tinha que atravessar o sítio do vizinho lá. O vizinho criava dificuldade, era um italiano. Depois eles ficaram amigos com o tempo, logicamente. Mas naquele início que eles se instalaram lá, tinha até essa dificuldade.
que eles criavam problema para ele poder atravessar aquela estrada lá. Então você imagina quanto eles sofreram aqui, no início.